damos graças, Senhor, por estarmos aqui reunidos no Teu nome, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Mestre da vida, que nos concedeu a vida, uma vida abundante, que nos concedeu uma vida de graça e de paz, uma vida próspera, uma vida para desfrutar de saúde divina, porque cremos na Tua palavra, que o Senhor carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos contigo, em comunhão, celebrando essa noite de ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, pelos nossos olhos iluminados para o entendimento da Tua palavra. Obrigado porque nós podemos ler e compreender as Escrituras, porque o Senhor abriu o nosso entendimento, tirou o véu do nosso coração e nos revelou o Teu Filho amado, Jesus. Obrigado, Pai, porque toda noite é noite de salvação. Nosso culto é para a salvação, é para a libertação, é para a cura do corpo. Obrigado, Senhor, pela presença do Espírito Santo dentro de nós, nos ensinando todas as coisas e sobre nós, para ministrar para a igreja do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, que cada mente seja cativa à obediência do Espírito Santo e toda distração vá embora, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. A graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor e da sua vontade. Muito obrigado a essa equipe abençoada que tem nos conduzido aqui nessa bênção, né, irmãos? Do louvor, da adoração diante do nosso Deus e Pai. Os campos estão verdejantes, os campos estão florescendo, os campos estão tempo propício para a colheita, não é verdade? Você percebe isso? Uma nova estação, uma nova atmosfera, aleluia, uma transição acontecendo, amém? Você crê comigo, irmão? Eu estou crendo dessa maneira. Eu posso ver pelos meus olhos espirituais. Como o profeta Elias, ele viu uma nuvem do tamanho da palma de uma mão e ele disse, vai chover. É porque ele estava vendo bem. Amém? Porque nós temos crido num Deus todo-poderoso, um Deus que, de repente, é o Deus do de repente. Coisas extraordinárias acontecem. Amém? Amados, hoje é um dia marcante, não é verdade? Dia das Mães, um dia abençoado, mães maravilhosas. Mas as datas comemorativas geralmente são dias marcantes. Sabe, irmãos, eu estava na expectativa de como seria o meu primeiro dia das mães com a ausência dela. Calma. Tem apenas 2 meses. Nós não vamos aqui ficar meditando sobre sofrimentos, sobre tristeza, não é nada disso, amém? É apenas uma reflexão para o papel da igreja nesse tempo, ainda que estamos aqui na terra. Nós temos uma missão nessa terra, amém? Como filhos de Deus, como igreja. E a Bíblia, ela nos ensina, amados, a alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Aleluia! Então a gente tem que estar como igreja sensível também àquelas mães que porventura não, os filhos que as suas mães já partiram, aqueles que estão passando por alguma situação semelhante. Mas glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pelo seu Espírito que habita dentro de nós e que nos consola, e que nos conforta e que nos traz a lembrança dessa viva esperança. Vejam só, irmãos, o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 3 ao 5, na revista atualizada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam
em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Esse é o papel da igreja, glorificar a Deus na adversidade. Amém, amados? Sabe que interessante? Vejam só, hoje, Dia das Mães, eu naquela expectativa de como seria esse meu dia, de como estariam meus irmãos, que eles estão assim mais solícitos, né? E eu pensando, meu Deus, como é que vai ser esse dia de domingo, primeiro domingo, nós estamos há menos de 2 meses que minha mãe partiu para estar com o Senhor. Mas nós, como cristãos da fé, nós temos que ter uma mentalidade diferenciada, uma visão diferenciada. Mas olha, o Senhor nos contemplou com a graça de podermos consolar aqueles que precisam estar sendo consolados. Ontem faleceu a mãe de uma colega da Jussane e nós começamos nesta manhã prestando essa homenagem lá no sepultamento dela. Ela, uma filha única, que já estava com a mãe há 5 meses, acompanhando a mãe numa internação hospitalar. Ela estava há 5 meses com essa mãe, vivendo, morando dentro do hospital. E nós estivemos com ela nesse momento que ela estava internada no hospital. Nós fomos lá para anunciar o Evangelho. É muito bom, né? Ter um crente perto nessas horas, irmãos. É ou não é? É muito bom, amados, por isso que esse é o papel da igreja. Como é importante a igreja do Senhor para glorificar a Cristo no tempo da adversidade. Como é importante um crente, um cristão consciente e sensível do nosso papel e dessa necessidade nesse tempo. E nós, como igreja, precisamos estar atentos a isso. Amém? Nesses tempos de angústias, de aflição, nesses últimos dias que nós estamos vivendo nessa terra, nós, como igreja, não teremos que estar esperando por consolo. A gente tem que estar consolando aqueles que precisam ser consolados. Amém? Nós não temos que ficar esperando alguém olhar para a nossa necessidade. Nós temos um Deus que é o todo provedor, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso bom pastor e que supre cada uma das nossas necessidades. Então nós estamos aqui para anunciar essas boas novas de salvação. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós somos a igreja. Nós cantamos aqui, nós somos a igreja, pode vir tribulação, o que for, mas a gente não tem que parar, nem tem que ficar na sofrência. Amém? Nós temos que nos levantar pelo Espírito da qual nós pertencemos e anunciar a palavra de Deus. Anunciamos a Cristo, aquelas pessoas ali naquele sepultamento, anunciamos a salvação do Senhor e nós podemos testificar também como o Espírito Santo, o doce Espírito Santo, consolou aquelas pessoas ali. No momento, quando nós começamos a falar a palavra, a gente viu alguns semblantes endurecidos, mas logo que a palavra começou a ministrar no coração, e não foi uma palavrinha de alma, eu não costumo ministrar palavra para a alma, eu ministro palavra para o espírito das pessoas, e quando começamos a ministrar a palavra, o Espírito Santo começou a quebrantar alguns corações, e eu creio que chegou revelação, chegou entendimento para aquelas pessoas sobre a necessidade de estar em Cristo nesses últimos dias. Até um padre estava lá, tinha uma outra pastora depois que chegou também, que iria ministrar, e eu falei, está aqui um sacerdote, depois vai outra pastora, eu só tenho esse tempo agora, vou ministrar, estou indo porque eu tenho outro compromisso. E o padre veio nos cumprimentar depois e perguntou, irmãos, qual é a igreja de vocês? Verbo da vida. Nós somos do Verbo da vida. Nós somos a igreja que estamos aqui para glorificar a Deus na adversidade. Somos consolados para consolar a outros. Amém? E nós somos consolados pelo nosso Senhor. E nós somos consolados pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém? Então não fique buscando o consolo em homens. Amém? Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem o Consolador dentro de você. Amém? Nós não somos mais vítimas da nossa alma. Amém? Nós somos mais vítimas das nossas emoções. Estamos aqui reunidos como igreja para aprender a palavra de Deus, sermos edificados, sermos fortalecidos. Não somos supercrentes, mas nós temos um super Deus, o Todo-Poderoso. Nós temos o Todo-Poderoso que habita dentro de nós. E é essa consciência que nós temos que andar. Amém? Nós somos a resposta para esse tempo agora. Nós somos a resposta para o Rio Grande do Sul, que está passando por inundações,
por violências sexuais, violências até mesmo de roubo e de furto, e até a falta de água eles estão passando. A igreja do Senhor está aqui para ser a resposta para isso. Amém? Sabe, amados, no culto de ensino, nós falamos que a fé sempre tem um bom relatório. Nós somos da fé e nós temos sempre que ter um bom relatório. É o bom relatório que sai de dentro de nós, o bom testemunho que sai de dentro de nós, que glorifica a Deus. Aleluia! É essa palavra de fé que glorifica o Senhor. Amém? Então nós vimos, amados, sobre aquele povo de Israel do Antigo Testamento, que aquele povo, com aqueles 10 espias, eles trouxeram um mau relatório. Eles infamaram contra o Senhor, eles infamaram contra Moisés, e eles infamaram contra a bênção da terra prometida. Aquele povo era um povo de coração duro, um povo de dura cerviz. Eu estou trazendo de novo este contexto daquele povo que tinha um relatório de dúvida, um mau relatório, um relatório maligno que depois a gente descobriu, porque o Espírito ainda continuou ministrando no meu coração sobre esse texto, me levando a ler, a meditar nesse texto e a aprender um pouco mais. Amém? No culto de Santa Ceia, amados, nós devemos estar aqui para nós refletirmos, fazer uma avaliação da nossa vida. Como é que está a nossa vida espiritual? Amém? Como é que está a minha fé em Deus e na sua palavra? Como eu estou hoje? Se o Senhor Jesus voltasse hoje, eu estaria pronto? Eu estaria com a fé firmada, com a fé forte, o meu espírito firmado? Amém, amado? Eu estaria pronto para encontrar com o Senhor nos ares? Aleluia! Eu estou crescendo ou eu estou parado? Ou eu estou desanimado, definhando espiritualmente? Como está a minha vida espiritual? O momento de culto de Santa Ceia, eu sempre vejo dessa maneira. Assim como o momento que eu estou num culto fúnebre, eu sempre chamo as pessoas para a ideia. Esse é o momento da nossa reflexão. Você está pronto para passar daqui para a eternidade? Esse é o momento da nossa reflexão. As bodas do Senhor, as bodas do Cordeiro, ela está chamando a igreja para esse momento de bodas, em que nós vamos celebrar com o Senhor, quando nós encontrarmos com o Senhor nos ares. Então, esse é o momento da gente sempre estar se avaliando, como está a minha vida espiritual, como está a minha fé, como está a minha comunhão com a igreja do Senhor. Eu estou permitindo que o Senhor continue trabalhando no meu coração, no meu caráter. Eu estou permitindo que o Senhor me dê esse crescimento, me prepare, me santifique, para eu estar pronto nesse dia. Amém? O culto de Santa Ceia é para isso, para nós as muitas orações de línguas me fazem delirar. Esse é um momento, amados, para a gente refletir sobre essas coisas. Somos salvos, somos justificados. Eu estou honrando, eu estou valorizando essa justiça de Deus, o sangue que foi pago, o precioso sangue do Senhor Jesus. Aleluia! O deserto não é um lugar para ficar parado, sofrendo ou para morrer. Mas é um lugar para nos levar à promoção. Aleluia! Aqueles que são da fé, eles vão passar pelo deserto não é para ficar parado, mas é para ser promovido a novos níveis, uma nova estação. Amém? A gente precisa entender isso. E eu, relendo esse texto, eu comecei a compreender um pouco mais sobre essas coisas. Nós vimos porque aquele povo, deixa eu passar aqui, porque aquele povo morreu lá no deserto. Então, amados, é o papel da igreja, em toda e qualquer circunstância, glorificar a Deus na adversidade. Amém? Eu vou trazer novamente essa reflexão daquele povo do Antigo Testamento. Porque a palavra de Deus diz assim, porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, perseverança e bom ânimo, provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa fé. Amém? Então, o que está escrito no Antigo Testamento serve de instrução para que nós mantenhamos firmes a nossa perseverança, o nosso bom ânimo, a nossa esperança, a nossa fé. Amém?
Então, amados, aquele povo do Antigo Testamento, eu vou só comentar, se você quiser assistir novamente lá no culto de terça-feira, o culto de ensino, que eu também trouxe sobre o bom combate da fé. Eles não reconheceram a bondade do Senhor. Aquelas pessoas, eles não entenderam, os sentidos deles estavam embotados. Eles não glorificaram a Deus. Antes, eles murmuravam uns com os outros e falando, escolhamos um novo líder para nós e voltemos para o Egito. Veja como eles estavam totalmente tortos, né, na sua mentalidade. Queria um novo líder e queria voltar para a escravidão do Egito, onde eles eram escravos. Sabe, irmãos, o que me chamou a atenção, novamente relendo esse texto, eu vendo a humildade de Moisés, Moisés que já estava experimentado em outros levantes, a sua própria irmã e o seu próprio irmão Arão tinham se voltado contra eles e ela contraiu lepra por causa da sua rebelião, da sua desobediência. Depois Corá e mais 200 que também se levantaram contra Moisés e foram engolidos pela terra. Depois aquele povo que morreu lá no deserto por causa das serpentes venenosas, que Moisés teve que levantar uma serpente de bronze. E Moisés, mais uma vez, passando por essa situação ali, já no ápice de alcançar a terra prometida. E aí me chamou a atenção, amados, como Moisés se comportou diante daquela congregação. Moisés, ele se inclinou, ele e Arão se prostraram com a face em terra, diz a Escritura, diante da congregação, da assembleia da congregação. O povo querendo apedrejá-lo e eles se prostraram diante de Deus, diante da congregação, para orar e para interceder por aquele povo, para que o juízo de Deus não viesse a consumir todo aquele povo. Josué e Calebe foram os únicos que estavam junto ali com Moisés e Arão, rasgaram suas vestes e ainda disseram, olha gente, a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, é um lugar excelente, tentando convencer o povo da terra prometida, da bênção do Senhor, que eles não estavam conseguindo enxergar, que eram bênção do Senhor para a vida deles. E eles não estavam entendendo. E eles falaram, Josué e Calebe, se o Senhor nos fizer entrar nessa terra, e pessoalmente Ele dará essa terra a nós. Eles tinham convicção, eles tinham fé sobre esse assunto. E eles falaram assim, tão somente, amados, não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Nem tenha medo do povo daquela terra. Vamos avançar. Amém? Então todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas. Quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. Deus teve que intervir. Deus manifestou a sua glória, o seu poder. Deus honrou Moisés, Arão e a fé de Josué e de Calebe, manifestando aquele povo de dura cerviz que queria apedrejá-los, matá-los. E o seu Deus falou a Moisés, olha só, e o Senhor Deus falou a Moisés. Porque aquele povo estava achando que era apenas a um homem que eles estavam rejeitando, que eles estavam resistindo. Até quando esse povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio dele? Esses versículos foram chamando a minha atenção, amados. Muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia e não estamos considerando as palavras de Deus como a palavra de Deus como verdade. Muitas vezes nós estamos ouvindo a pregação e não estamos considerando a pregação como verdade. Está simplesmente entrando por aqui, saindo por aqui, e nós não estamos aplicando na nossa vida, praticando os princípios da palavra de Deus. Amados, rebelião contra as autoridades espirituais é do maligno. Nós precisamos estar conscientes disso. Amém, igreja? Aquele povo estava conspirando contra Moisés. Os homens que foram enviados, diz a palavra aqui, eles mobilizaram toda a comunidade de Israel para murmurarem contra Moisés e espalhar um relatório amedrontador para desacreditar a posse da terra.
Aquilo que nós vimos lá, amados, que no capítulo 13, verso 1, foi o Senhor quem disse, foi o Senhor quem designou, quem deu aquele comando. Mas eles pensavam apenas que era Moisés. Estavam rejeitando Moisés, estavam rejeitando a ordem da palavra de Deus, estavam rejeitando a bênção da terra prometida. Então, aqueles homens, os homens que foram escolhidos, eram aqueles que eram responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra. E eles morreram subitamente de praga perante o Senhor, diz a palavra. Então, por que eles foram consumidos pelo juízo? Por causa da sua iniquidade, por causa do espírito de rebelião que estava na vida deles, operando na vida deles. Amados, isso é tão sério e muitas vezes a gente não para pensar que criar motim, criar rebelião, criar fofocas, criar intriga entre irmãos, isso não agrada o Senhor. É por isso que o culto de Santa Ceia é um momento para a gente refletir sobre como está o nosso coração, como está a nossa vida espiritual. Eu estou pegando junto com a igreja do Senhor, e não digo igreja Verbo da Vida das Açu. Eu digo o seu coração deseja promover a igreja do Senhor. O seu coração deseja promover o reino de Deus. O seu coração está aliançado com isso. Amado, não deixe que sofismas, que mentiras, que sugestões da carne, que invejas ou ciúmes ou intrigas te afastem do Senhor. Ele é santo, Ele é puro, Ele é amoroso, Ele é maravilhoso. Olha, irmãos, o espírito que estava em Caleb e Josué, diz a palavra que era um espírito excelente, contrariamente ao espírito que estava operando naqueles homens. O espírito que estava operando em Moisés, a gente pode ver um tipo de Cristo de verdade. De mesmo aquelas pessoas querendo apedrejá-lo, ele não revidou da mesma maneira. Ele se prostrou diante de Deus e orou e intercedeu por aquele povo, e Deus ouviu a oração de Moisés, e por isso Deus ainda permitiu que a descendência daqueles pudesse entrar na terra prometida. Mas eles não puderam, por causa de que eles rejeitaram o Senhor. Então, o relatório deles sempre era um relatório de dúvida. Eles não perceberam, amados, que lhe estava sendo oferecido o lugar do descanso. Sabe, irmãos, estamos ali chegando no fim do deserto, para entrar na terra prometida, para entrar na terra do descanso, para entrar na bênção do Senhor. E aí desiste. Você está comigo? Então, amados, é nesse momento que o ataque chega, é nesse momento que você é bombardeado na sua mente, com sofismas, com mentiras, com engano, para te afastar do espírito de excelência. Porque ele contaminando a sua mente, contaminando o seu espírito com rebelião, ele te afasta da bênção do Senhor, que está prometida para você. Mas glória a Deus que nós somos a igreja. Aleluia. E é o papel da igreja glorificar a Deus na adversidade. Amém? Não ficar parado no deserto, mas continuar glorificando ao Senhor. Então, amados, tenha certeza de que nenhuma dúvida, nem descrença seja permitida na sua vida, no tocante às promessas de Deus. Amém? Tenha certeza que a palavra de Deus é a verdade. Não duvide da palavra de Deus e dos seus princípios. Amém? Tenha certeza de que as promessas de Deus, as Escrituras, elas incluem todas as coisas que você pede quando você ora. Amém? Tudo aquilo que você está esperando com fé, tenha certeza de que vai acontecer. Por isso, amado, você não deve ter nenhuma dúvida a respeito. Não duvide do caráter do seu Pai. Não duvide das Escrituras, da palavra do Senhor. Amém? Se a promessa está na palavra de Deus, ela pertence a você, ela pertence a nós. Está escrito,
pertence, é minha, eu tenho direito. Eu posso reivindicar essa palavra, eu posso invocar essa palavra. Amém? Então, por eu crer na palavra, por eu crer no que está escrito, é meu papel como igreja glorificar a Deus, independente da circunstância, independente da pressão. Eu não vou dar testemunho da minha vida de derrota e de fracasso. Eu dou testemunho do que a palavra de Deus diz ao meu respeito. O que a palavra de Deus diz é a verdade. Amém? Então nós podemos aprender com a palavra de Deus. E eu quero trazer aqui, glória a Deus, um exemplo aqui do apóstolo Paulo, glorificando a Deus na adversidade. Em Atos capítulo 27, apóstolo Paulo, no verso 9, ele estava a bordo de um navio que viajava e ele disse: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo: senhores, veja que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Sabe, meus irmãos, muitas vezes um homem de Deus está pregando, está ensinando a palavra, muitas vezes se ouve uma palavra de Deus, carregando para você princípios para edificar a tua vida, para livrar você do dia mau, para livrar você do laço do passarinheiro. E se você não dá atenção, e se você não considera, você erra. Tenha um coração ensinável, tenha um coração humilde. Amém? Tenha um coração humilde para ir buscar o Senhor, para ir orar, para buscar nas Escrituras. Senhor, é desse jeito mesmo que está escrito, ou eu estou enganado? Não repudie a palavra, não repudie a mensagem de pronto. Amém, amados? Seja um crente bereano, que é um crente mais nobre. O crente bereano diz que ele era um dos crentes mais nobres. Eles foram pesquisar na palavra para ver se era de fato dessa maneira. Eles não simplesmente recusavam a palavra de Deus. Não simplesmente recusavam a mensagem. Amém? Não simplesmente recusavam o ensino, a instrução. Não simplesmente recusavam a correção. Tenha um coração humilde. Aleluia. Tenha um coração de servo. Tenha um coração pronto para aprender. Pronto para submeter os seus pensamentos, a sua mente ao senhorio de Cristo Jesus. Amém, amados? Muitas vezes, como Paulo, simplesmente temos a percepção no Espírito de que algo vai acontecer. Nós temos essa percepção, pois a palavra de Deus diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós temos uma percepção e temos que considerar essa percepção do Espírito. E temos que ir ao encontro da palavra se está, porque o Espírito, ele não vai contra a palavra de Deus. Amém? Às vezes, amados, nós não prestamos a devida atenção às percepções que o Espírito está nos comunicando. E aí nós perdemos do melhor de Deus para nós. Mas graças a Deus que Deus é misericordioso e Ele nos assiste mesmo assim. Não é verdade? Porque nós somos filhos. Porque nós somos amados pelo Pai. Sabe, meus irmãos, eu tenho que falar para vocês. E eu não nego. E eu falei para o meu pastor, numa reunião de pastores. Eu sou assim, impetuoso às vezes. Impulsivo. Falo mesmo na cara. E numa reunião de homens, de pastores, daqui da região. Eu falei para o pastor Zelito. Falei, pastor, veio alguns pensamentos maus na minha mente contra o Senhor, contra o ministério. Mas eram sofismas. Eu apresentei diante de Deus. Do nada, vieram esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento. Mas eu orei, coloquei minha vida diante do Senhor e rejeitei aqueles pensamentos ruins. Rejeitei porque eu sabia que era um espírito de rebeldia e de desobediência. E aí, irmãos, na próxima reunião, ali mesmo, no final daquela reunião, o pastor Gelito conversou comigo e falou, foi bom que você tenha trazido esse assunto, falado sobre isso. E depois da próxima reunião, a cada mês a gente se reúne e tem um bate-papo de pastores. E ele falou, Wellington, sabe, naquela semana eu queria ligar para você, para saber o que eu tinha feito com você, que deixou você daquela maneira. Ele falou ali na reunião, na presença dos outros homens. Eu falei, não, pastor, você não fez nada.
era a minha cabeça, era a minha mente. Era eu que estava pensando mal, era eu que estava ouvindo Satanás, era uma setada do maligno. E graças a Deus que eu identifiquei, porque eu aprendi quem é meu pai e quem é o meu inimigo. E eu aprendi que eu devo me submeter ao Espírito de Deus, e não ao espírito de rebelião, não ao espírito de desobediência. E eu aprendi que eu devo orar, devo me apresentar diante do Pai e confessar a Ele os meus pecados e pedir para que tire aquele tipo de sentimento e aquele tipo de pensamento. Porque sabe por quê, querido? De repente você está prestes a ser promovido e Satanás sabe disso. E ele vem com uma sugestão para tirar você do aprisco, para cortar o seu vínculo com aquele que vai abençoar a sua vida, aquele que vai te promover. E se você não estiver vigiando e orando como Jesus nos ensinou, você pode ser cortado. E Deus é inocente, o seu pastor é inocente, e você é que ouviu o cara errado, o espírito errado. Então eu estou ensinando algo para você, expondo para você que sou uma pessoa como você, que tem sentimentos, que tem emoções, que passo por pensamentos, mas eu lido com os meus pensamentos. E eu identifico os meus pensamentos. Eu sei o que são pensamentos maus dos pensamentos bons. E a palavra de Deus diz em Hebreus 5 que você já deveria ser mestre e saber discernir o bem do mal. E isso se chama maturidade espiritual. Enquanto você é bebê, o mal te engole, o mal te engana. E você fica com o semblante caído como Caim. E não se levanta por dentro porque você está se deixando levar por um sentimento errado. E Deus está vendo o teu coração. E esse sentimento errado te afasta da terra prometida, da bênção que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Você está aprendendo algo aqui? Então veja, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo. E ele dizia, do que o Paulo dizia para eles. Está escrito na palavra, naquele contexto ali de Atos 27. Então, eles perderam o navio, eles perderam as mercadorias da carga, só não perderam a vida porque Paulo lhe disse o seguinte, olha só, verso 22 do capítulo 27 de Atos. Já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre em vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegavam contigo. Aleluia! Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. Deus é bom, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Nós não estamos aqui brincando de igreja. Aleluia! Nós reconhecemos uma unção que está sobre a igreja, sobre nós. Nós reconhecemos um chamado ministerial para cumprir aquilo que Deus chamou para fazer. Cada um é responsável pela unção que está na sua vida. Amém? Cada um vai prestar contas diante de Deus pela unção que está sobre você, sobre mim. Todos nós fomos ungidos pelo Senhor e vamos prestar contas ao Senhor sobre como estamos conduzindo, valorizando e honrando a unção do Espírito de Deus que está na minha vida e na sua vida. Aleluia! A igreja do Senhor está aqui para glorificar a Deus na adversidade e não para dar um mau testemunho. Amém? Mas para glorificar o Senhor. A nossa vida é para a glória de Deus. Então veja, irmãos, Paulo faz 3 declarações positivas nesse texto que glorificam a Deus na adversidade. Primeiro ele diz, pertenço a Deus. Aleluia! É ousadia ou não é? Chegar diante do capitão do navio que entende mais de tráfico náutico do que Paulo, não é verdade? Eu pertenço a Deus. Eu sirvo a Deus. Eu confio em Deus. E a tempestade está lá. E o capitão, ele tem noção do que está acontecendo. Da tempestade, do perigo, do risco. Que uma pessoa comum como nós não teríamos.
que não seria especialista. Mas ele tem a ousadia para falar isso. Por quê? Para glorificar a Deus. Eu pertenço a Deus. Isso é uma coisa boa a se saber, não é? Eu pertenço a Deus. Aleluia. Ele estava no meio de perigos, no epicentro de uma tempestade, cercado por provações, pressões, mas ele não se esquecia. Eu pertenço a Deus. Glória a Deus. Pode vir a mentira que for para sua mente, você tem que lembrar, eu pertenço a Deus. Sai, arreda de mim, Satanás. Ele disse, o anjo de Deus, de quem eu sou, eu pertenço a Deus. A quem você pertence? Muito bem, igreja. Aleluia. Eu sirvo a Deus. Talvez tenha pessoas que ficam pensando, eu estou procurando servi-lo. Não, você tem que ter convicção de que você serve a Deus. Não, eu estou procurando aqui, ali, vou no departamento algumas vezes. Não, você tem que ter convicção. Eu sirvo a Deus. Satanás, escute, eu sirvo a Deus. Saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha família, saia dos meus negócios. Eu sirvo a Deus. Eu tenho convicção de quem sou em Cristo. Eu pertenço a Deus. Terceiro ponto, eu confio em Deus. Paulo disse, eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Mas aí você vai ler a Bíblia e ver aquele sentimentozinho de incredulidade. Mas um anjo apareceu para Paulo. Eu não tive uma visão de um anjo. Mas você é filho de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você tem o Espírito de Deus. Você tem que crescer no nível de entender quando o Espírito de Deus está falando contigo. E tomar decisões segundo o Espírito de Deus. Não segundo a sua mente, não segundo a sua razão, mas segundo o Espírito de Deus. Amém? E outra, a palavra de Deus, ela é soberana. Ela é a fonte mais segura de todas as coisas. Amém? Ela é mais firme do que a palavra de um anjo. Amém? A palavra de Deus está em primeiro lugar. Então, simplesmente firme sua posição e glorifica a Deus na adversidade. Falando ao diabo e a quem mais quiser ouvir, eu pertenço a Deus. Eu sirvo a Deus. E eu confio em Deus. E vai acontecer do modo como foi dito na sua palavra. Aleluia. Amém. Está faltando para a igreja mais ousadia sobre esses pontos. Quando oramos, impondo as mãos sobre os enfermos, quando pregamos as boas novas de salvação, eu sirvo a Deus. Eu pertenço a Deus. Eu confio em Deus. E eu estou anunciando para você um evangelho da salvação. Eu estou falando para você que essa é a oportunidade para a sua salvação. Hoje, o dia que você está ouvindo a palavra de Deus, essa é a oportunidade para você ouvir a palavra de Deus e ser salvo, e ser liberto, e mudar a sua natureza. Essa oportunidade que você está ouvindo a palavra de Deus, porque eu pertenço a Deus, eu confio em Deus, eu sirvo a Deus e estou dizendo para você, negue-se a si mesmo, livre-se dessa mentalidade, corrija o seu caráter, para que você entre na terra prometida. Entre no descanso do Senhor. Desfrute da bênção que Ele tem para você. Se tem alguém que pode atrapalhar, é você mesmo. Satanás é o adversário de todos nós. É ele que envia as provações, é ele que envia as pressões, é ele quem realmente quer descobrir em que nós estamos crendo. Não é o Senhor. É Ele quem quer furtar a verdade da tua cabeça para deixar você na descrença e não desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. Ele que quer roubar.
a verdade que você estava procurando transmitir. Esse é o nosso adversário. Ele que quer deixar você na derrota, no sentimento de fracassado, de incapacitado. Ele que é o nosso inimigo. Mas Jesus, o nosso Senhor, glorificou a Deus com sua própria vida e disse: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, Jesus diz, essas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. A nossa paz está em Cristo. A nossa paz não está no dinheiro, não está no contra-cheque grandão, na conta bancária alta. A nossa paz não está em homens. A nossa paz está em Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu estou em paz. Eu estava ouvindo um depoimento de uma mulher que está lá no Rio Grande do Sul, ilhada dentro da casa dela, e ela disse: eu estou aqui assistindo televisão, mas eu não posso sair de casa, não tenho água, eu tenho alimento aqui na minha despensa, mas eu não tenho como fazer o meu alimento porque eu não tenho água para beber, não tenho água para cozinhar. E ainda há o risco de eu sair e ser assaltada, porque tem milicianos, tem bandidos, facções assaltando. Veja o caos trazendo outro caos. É por isso que nós precisamos, Brasília, Igreja do Senhor, que tem paz em Cristo, sabendo que no mundo teremos aflições, mas temos bom ânimo, glorificamos ao nosso Senhor pela nossa salvação, pela nossa proteção, pela nossa paz, o nosso sossego. Nós somos ricos, nós é que estamos dando àqueles que parecem agora que precisam. Nós temos a disponibilidade de ofertar, de abençoar. Esse é o tempo oportuno de aumentar o seu crédito. Amém. Aproveite que você está em abundância e deposite, e oferte, e mande dinheiro para aquele povo que está precisando. Porque se fosse a igreja em Brasília da Asa Sul, certamente nós estaríamos clamando ao restante do Brasil, e o Brasil também estaria nos socorrendo. E nós não devemos ser egoístas, mas nós devemos ser compartilhado o pão. Amém, irmão? Então quebra isso. Manda R$10, manda R$20, mas faça alguma coisa. Não fique só assistindo de cadeira. Amém? Outra coisa, que eu recebi um áudio de uma pastora lá do Sul, pedindo orações, intercessões, justamente pela violência, não só pela violência física. Ela disse que a provisão está chegando, a provisão material, mas precisam de oração. Ela e o marido são pastores numa igreja, que elas não são do Sul, elas foram para lá para pastorear. E dizem que é muito difícil anunciar o Evangelho no Rio Grande do Sul. Coração muito fechado. E ela pede oração para que se abram o céu, se abra o coração desse povo para receber o Evangelho. E ela relata que lá o Sul é o estado do Brasil menos evangelizado, que a gente não sabia. Então, pedindo orações e intercessões. Amém, igreja? Amém. Que você se lembre daquelas pessoas, não só pela questão material, mas também pela questão espiritual. Jesus disse também em João, capítulo 16, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não faltará por si mesmo, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Nós, igreja, que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, o nosso papel é glorificar a Deus, a tempo e fora de tempo. Da nossa fonte
não pode jorrar a água amarga e a água doce. Da nossa fonte tem que jorrar água doce, água do Espírito, os rios de Deus. Culto de Santa Ceia para você se avaliar como está o seu coração, o que está fluindo do seu interior. Amém? Ele me glorificará. O Espírito que habita em você é para glorificar o Senhor. Você sabe a qual Espírito você pertence? Graças a Deus, minha mulher sabe. Aleluia! Minha casa está salva. Obrigado, Jussane. Isso aqui é mulher. Ajuda o marido na pregação. Amém? Olha João 17, eu vou só ler para a gente encerrar. João 17, versículo 1 diz: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Aleluia! Nós somos os filhos. Jesus glorificou o Pai como? Deixa eu dar uma ajuda. Indo para a cruz, amém? Jesus glorificou o Pai, obedecendo ao Pai e indo para a cruz. Aleluia! Crucificou a carne. Amém? E assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Glória a Deus. Está falando de mim, está falando de você. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Oh, aleluia. Você conhece a Deus? Você conhece o Deus verdadeiro? Você conhece o Deus deste século? Você sabe quem é o Deus deste século? A Bíblia diz que o Deus deste século é o diabo, Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. E para cauterizar a mente dos incrédulos. Veja o verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aleluia. Aleluia. Eu e você vamos receber um corpo glorificado. Receberemos um corpo glorificado, se perseverarmos, se vencermos, se permanecermos na fé no Filho de Deus. Aleluia. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus. Tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. Você está pegando a palavra? É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles, igreja, você, eu sou glorificado. Jesus é glorificado na minha vida, na sua vida, quando nós decidimos ser praticantes da palavra. Quando nós decidimos que o Espírito Santo que habita em nós glorifique a Deus. Quando nós falamos para o mundo, eu sou dele, eu pertenço a ele, eu sirvo a ele, eu confio nele. E não nos intimidamos de declarar a nossa fé, mesmo diante das circunstâncias. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Eu passo que eu vou para junto de ti, para Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. É assim que nós vamos glorificar a Deus, sendo um.
sendo um com o Senhor, com a sua palavra, com o seu Espírito. Você pertence a quem? Você pertence a Deus? Então você fala as palavras de? Amém? O que flui de dentro de você são as palavras de? Amém. Aprendeu hoje na aulinha? Você fala a palavra de Deus. O que sai de você é o doce Espírito de Deus. Você submete a sua carne, você submete a sua alma ao padrão da palavra de Deus. Amém, a igreja? Amém, igreja? Você pode falar isso com mais convicção? Com mais confiança na palavra de Deus? Porque isso parece assim, tão simples, mas é tão sério. É tão sério eu sair daqui hoje com a consciência de que amanhã eu vou frear a minha língua, de que amanhã eu vou falar as palavras de Deus, de que amanhã, saindo daqui, eu vou agir como Deus age, eu vou agir como Jesus agiu, eu vou agir até como Moisés, ainda na velha aliança, agiu. Moisés, na velha aliança, se curvou. E o nosso Senhor também. Amém? Ele quer isso de mim e de você. Esse é o papel da igreja. Glorificar a Deus na adversidade. Glorificar a Deus diante das pressões, das provações, do deserto. Você vai dizer para em quem você crê. Amém? E Deus é poderoso para fazer. Se você cumprir a palavra dEle. Se você praticar a palavra dEle. Amém? Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para inclinar qualquer coração. Amém? Deus é poderoso para mudar histórias. Amém? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Vamos para a ceia do Senhor? Foi pago um alto preço pela nossa vida. Não é para sermos da mesma maneira, da mesma forma. Aleluia! Quando eu anuncio a Jesus Cristo, eu não anuncio o nome de uma igreja, uma placa denominacional. Eu prego a palavra de Deus. As pessoas depois é que me procuram para saber de qual igreja eu sou. Amém? Eu prego Jesus Cristo. Eu prego a palavra do Senhor. Eu prego a verdade. Eu glorifico a Deus. Independente do tipo de evento que seja. Seja festa, seja funeral, eu vou pregar a palavra de Deus. Ache bom ou ache ruim. Porque eu pertenço a Deus. Porque eu confio em Deus. Porque eu sirvo a Deus. Você está entendendo isso, igreja? Nós não somos um clube social para ficar de evento em evento, amém? Nós somos a igreja do Deus vivo para pregar a palavra do Senhor. Participamos dessas datas comemorativas, amém, celebramos, amém, amém? Mas o nosso coração está no Senhor. Não se distraia com eventos. A Bíblia diz que nos últimos dias estarão casando, se dando em casamentos, ou seja, distração. A igreja do Senhor não tem que ficar distraída. Você está comigo, irmão? Não tem que ficar distraída com o evento. Participe, mas consciente. Consciente da presença. Onde quer que você esteja, esteja consciente da presença. Em qualquer evento, qualquer festividade que você esteja, esteja consciente da presença. De quem você é, a quem você pertence, a quem você serve, em quem você confia. Porque numa oportunidade daquela ali, de um evento, alguém pode precisar de uma palavra,
vindo da parte de Deus. E você que tem o Espírito de Deus, é a pessoa conectada com o Espírito Santo para trazer uma palavra. E se você ficar distraído com festinhas, com coisinhas, com as coisinhas da sua carne, do seu conforto, você não vai entender. Amém, igreja? Fazemos os eventos sociais, nossa carne gosta de jantar dos casais, de love, não é verdade? Hoje é o último dia para você adquirir o love no preço promocional. Até o final do culto você pode se inscrever. Às 23 horas acabou. 21h30 acabou. Porque primeiro você tem que se inscrever para depois pagar. Amém? Invista. Você não vem só com regabofe. Você vem para ouvir palavras espirituais, para ser tocado por uma unção do Espírito Santo. Você vem para promover casamentos. Igreja, você que tem um bom casamento, você faz parte disso. Você vem para promover casamentos. Você vem para promover aqueles que ainda não se converteram a se converterem. Amém? Nós estamos aqui para glorificar a Deus, o nosso Pai. Tudo que fazemos tem que ter um propósito de render glórias a Ele. Amém? Brevemente teremos novas notícias, boas notícias, que nós estaremos juntos nisso, para o departamento da criança. Aleluia! Não são as criancinhas lindas? O futuro, nós queremos ensinar, queremos promover. Amém? Que pertence a nós, igreja, para guardar. Sabe que lá no sul está acontecendo, veja, irmãos, como é a mentalidade do diabo. Até estupros estão acontecendo nos locais de acolhimento das pessoas. O que é a natureza do diabo, não é, irmão? O que é uma pessoa sem Deus? Mas eu pertenço a Deus. Eu sirvo a Deus. Eu confio em Deus. Amém? Que fique isso no teu coração, na tua mente, e lembre-se disso. Não deixe o diabo te pegar. 1 Coríntios 11, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Você acredita? Se você acredita que Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, pegou um pedaço de pão e disse: isto é o meu corpo. A palavra de Deus é coisa louca, não é? Ele pegou um pedaço de pão e falou: ó, isso aqui é o meu corpo, que é dado por vós. Aleluia. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Oh, glória a Deus! Estamos glorificando a Deus com a nossa fé. Não é só um ato religioso. Quando nós comemos desse pão, dessa ceia, participamos da ceia do Senhor, nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos falando, nós estamos em comunhão com o Eterno, com Jesus Cristo, nosso Senhor, até que Ele venha. Pode ser fanatismo, loucura para aqueles que não conhecem a Cristo, mas nós honramos esse momento da ceia do Senhor. Esse é o momento, amado, de muita honra e de muita glória ao Senhor. É uma ordenança do Senhor, querido. Como eu estava lembrando lá no dia do batismo para os irmãos. Amados, é batismo. Não é só jogar a pessoa na água e tirar, não. Esse aqui é um momento diante dos céus em que os anjos celebram, que o Senhor celebra e que nós, a igreja, celebramos. Uma vida foi arrancada do império das trevas, foi arrancada do domínio de Satanás e trazida para o reino do Filho do seu amor.
Esse é o momento onde nós estamos declarando que nós estaremos naquele grande dia com Ele, celebrando as bodas do Cordeiro. Esse é o momento que nós estamos fazendo em celebração pela fé. Pai, naquele dia nós estaremos contigo. Quando o Rei estiver nas nuvens, nós nos encontraremos com Ele nos ares. Esse é o momento da gente não fazer como um ato religioso de qualquer maneira, mas consciente de que eu não posso, amado, deixar de participar da celebração da ceia do Senhor. É uma ordenança do Senhor. Assim como eu não posso deixar de me batizar nas águas, eu não posso deixar de celebrar o Senhor, amados. No momento da ceia, eu não posso fazer de qualquer maneira. Minhas vestes têm que estar limpas. Eu preciso chegar diante dele e falar, diz lá a palavra, examine-se o homem a si mesmo. Ele não está mandando eu examinar o outro, ele manda eu examinar a mim mesmo. Como está meu coração? Amargurado, ressentido, magoado, faltando dar perdão para alguém? Eu preciso liberar o meu coração, querido. Libere o seu coração hoje, em nome de Jesus. Seja livre de toda amargura, de todo ressentimento, de toda mágoa. Aleluia! Seja livre de toda perversidade, de toda maldade, de agir com maldade, de agir com perversidade contra alguém. Amém? Alguém tem que falar a verdade para você. O seu coração precisa andar alinhado com o Espírito ao qual você pertence. Você não pode ter um coração perverso, incrédulo, que maldiz as pessoas, que faz o mal para as pessoas, que age com vingança, que age com picuinha, que age com perversidade. Amém, igreja? O seu coração tem que ser igualzinho o coração de papai, igualzinho o coração de Jesus. E nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda. Ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar nesse momento a nos livrar de toda seta maligna que contamina a sua alma, os seus sentimentos, de toda ação ardilosa. Isso não pertence à igreja do Senhor. Isso não pertence a mim, não pertence a você mais. Conspiração, não. Ação ardilosa, conspirar contra a igreja, conspirar contra o pastor, conspirar contra o irmão, conspirar contra um departamento com outro. Amém? Não está acontecendo isso aqui não. Amém? É só vacina. Amém? Fica tranquilo, fica em paz. É só vacina. É só palavra de ensino. Amém? Só para você se alinhar, se orientar. Você sabia que a gente precisa ouvir algumas coisas assim de vez em quando? Só para despertar. Esse é o momento de reflexão. Como está meu coração hoje? Para celebrar a ceia do Senhor. Como estão os meus passos, minha caminhada? Não aqui na igreja. Aqui na igreja tudo é love, todo mundo se beija, se abraça, tudo é lindo. Lá fora. Amém? Como é que está a minha vida lá fora? Como é que eu estou agindo com as pessoas lá fora? Amém? Cada um examine-se a si mesmo. E coma do pão. E beba do cálice. E discirna o corpo. Ao corpo que nós pertencemos. Amém? Pai, obrigado porque nós pertencemos ao corpo de Cristo.